Olá, meus queridos amados irmãos, é uma honra, um prazer, mais uma vez, estar aqui reunido. E nós estamos de volta, meus queridos irmãos. Passamos um tempo aí afastado por causa de uma virose, né? Uma gripe muito forte, mas graças a Deus estamos recuperados, não 100%, né? De vez em quando a gente dá uma tossida, mas estamos melhor, muito melhor ainda. Tá bom? Então nós estamos de volta mais uma vez aqui para continuar o nosso trabalho aqui no nosso canal Jailson HM TV. E você, quem não se inscrito, que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva e dê o like para nos ajudar. Muito bem, queridos irmãos, vamos lá. Abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 2. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 e o versículo 2 do livro do Apocalipse. E diz assim as escrituras: E vi na deixa do que estava assentado sobre um trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Deixa eu repetir mais uma vez essa escritura. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando como um grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Agora, Apocalipse capítulo 10, versículo 1 até o versículo 7. Diz assim as escrituras: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o rosto celeste, estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como um coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-la, mas houve uma voz do céu que dizia: Sela o que os 7 trovões falaram, e não escreva. E o anjo que estava sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nela há, a terra e o que nela há, o mar e o que nele há, que não haverá mais demora, ou não haverá mais tempo, depende da tradução. Verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 7. Então, irmãos, baseado nessas escrituras, Apocalipse capítulo 5, verso 1 ao 2, e Apocalipse capítulo 10, verso 1 ao 7, o nosso tema da nossa palestra de hoje é a mensagem diferente. Esse é o tema que vamos usar nessa palestra de hoje. A mensagem diferente. Agora, irmão, eu quero começar com uma pergunta. Uma pergunta bem importante, especificamente para o povo da mensagem. Para o povo que crê que Deus enviou um profeta. Para o povo que crê que a palavra de Deus está se cumprindo. Agora, veja só essa pergunta. Qual diferença? Veja essa pergunta aqui, irmão. Eu quero que você, que vai assistir esse meu vídeo, preste atenção e responda para você mesmo. Qual diferença temos de nós para os demais? Qual diferença de nós para os demais? E aí, meus irmãos? Você sabe diferenciar nós, o povo da mensagem, para os que não são da mensagem? Qual a diferença? Que essa live, que esse vídeo fosse ao vivo, né? Aí os irmãos aí no chat iam responder. Mas aqui eu sei que muitos irmãos vão assistir esse vídeo. Então essa é a pergunta. Qual diferença
temos de nós para os demais. E aí, irmãos? E aí, pastor da mensagem? E aí, pregadores? Você sabe qual é a diferença de nós para os demais? E aí? Como é que você responde essa pergunta? Hein? Você está entendendo essa pergunta que eu estou fazendo aqui, irmão? Qual diferença de nós para os demais? Você sabe? Você, pastor, que tem 40 anos de mensagem, tem 40 anos de ministério, você sabe responder essa pergunta? Que diferença temos de nós, do povo da mensagem, para os demais? Para os que não são da mensagem? Qual é a diferença? Irmão, isso é tremendo. Mas será que os pastores, eles têm ousadia para responder isso? Será que alguns pregadores dessa mensagem têm capacidade de responder essa pergunta para saber qual é a diferença de nós para os outros, para os que não creem na mensagem? Aí você diz, não, irmão Jailson. É simples, irmão. É muito simples, irmão Jailson. A diferença de nós para os demais é que nós temos um profeta. Irmão, será que é isso que faz a diferença? Porque nós temos um profeta? Então isso que nos diferencia dos demais? Deixa eu ler aqui uma escritura. Malaquias capítulo 4. Deixa eu ler a escritura para depois a gente voltar para essa pergunta novamente. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 3, perdão. É Malaquias capítulo 3, versículo 16 até o versículo 18 de Malaquias capítulo 3. Veja o que aqui a Bíblia diz. Então, aqueles que temem ao Senhor, fala a cada um com seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram de seu nome. Esse nome aqui, irmão, não é Jeová, não é Jesus. Esse nome aqui tem tudo a ver com o ministério que Deus está atuando. Olha? Então, aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que lembram-se de seu nome. Verso 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia farei, serão por mim particular tesouro. Popoloei como um homem, poupa seu filho que o serve. Verso 18. Então virei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Veja aqui, irmão, a escritura mostrando a diferença dos que servem a Deus e não dos que servem a Deus. Do justo e do ímpio. Há uma diferença. E eu volto mais uma vez à pergunta, irmão. Qual é a diferença de nós para os demais? E aí, meus irmãos? Como é que você responde isso? Você pode dizer, mas irmão Jailson, a diferença de nós para os demais é que nós temos um profeta. É isso, irmão? Será que ter um profeta é que faz a diferença de nós para os demais? Então, e os adventistas que tem uma profeta? A senhora G. White, ela também é uma profeta. E aí? E os mormons, que tem John Smith, que também é um profeta. Eles também têm um profeta. Os testemunhos de Jeová, que tem Charles Taze Russell, que também era considerado como um profeta. E agora, irmãos? E agora? Será o que faz a diferença de nós para os demais é ter um profeta? Porque os testemunhos de Jeová também tem um profeta. A Adventista também tem um profeta. Os mormons têm um profeta. E outras igrejas por aí, outro sistema religioso tem um profeta. Então, irmão, o que é que faz a diferença entre nós e os demais? Hein?
E aí? Pregadores da abertura da palavra, assim chamado, pregador da abertura da palavra. Você sabe qual é a diferença? Aí, meus irmãos, do Aperto Play, você sabe o que é a diferença? Qual a diferença de nós para os demais? E aí, irmãos da ressurreição isolada? Os irmãos que creem que o novo nome é Jesus Cristo, e aí? Qual é a diferença de nós para os demais? É ter um profeta? Que a diferença de nós para os demais, irmão, é ter um profeta, então nós somos igual a adventista, porque eles também têm um profeta. Nós somos igual ao testemunho de Jeová, porque eles também têm um profeta. Nós somos igual aos mormons, porque eles também têm um profeta. Irmão, o que faz a diferença de nós para os demais não é ter um profeta. Você pode dizer, irmão Jailson, o que é isso? Não. O que faz a diferença de nós para os demais não é ter um profeta. E eu vou provar dentro das mensagens do profeta que não é ter um profeta, irmão. O que faz a diferença? Porque, irmão, a maioria dos pastores da mensagem, dos pregadores da mensagem, eles acham que a diferença de nós para os demais é apenas ter um profeta. Mas será que é isso? Não. Vamos para a mensagem do profeta. Vamos ver o que aqui o sétimo anjo, o profeta William Marron Branham, fala sobre isso. Qual a diferença entre nós? Mensagem, pergunta e resposta número 4. Essa mensagem o profeta pregou no dia 30 de agosto de 1964, parágrafo 23. Veja, irmão, qual é a diferença? Preste atenção. Veja qual é a diferença de nós para os demais. Será que é ter um profeta? Irmão, que você tiver essa ideia. Você, pastor, pregador, que tiver essa ideia que a diferença de nós para os demais é um profeta, pode descartar que essa ideia está equivocada. Essa ideia está errada. Eu vou ler aqui. Parágrafo 23 da mensagem, pergunta e resposta número 4 de 1964. Vamos ver o que aqui faz a diferença. Parágrafo 23. O próprio profeta, o sétimo anjo, está mostrando qual é a diferença, irmão, de nós para os demais. É por isso que o tema da nossa palestra é a mensagem diferente. Vamos lá. Olha aqui, parágrafo 23. Pergunta e resposta número 4. O profeta diz: Agora, se realmente estas desejando ir a algum lugar para permanecer com a palavra, aonde a nossa mensagem não é diferente. Olha o que ele está dizendo aqui. A nossa mensagem não é diferente. É a mesma mensagem que tem ouvido toda a sua vida. Unicamente que algo mais foi revelado nela. Então veja só, irmão. Esse algo mais que foi revelado na mensagem do sétimo anjo é que faz a diferença dos demais. E o que foi revelado mais dentro da mensagem do sétimo anjo? Essa mensagem é a mesma que pregou Lutero. Tá vendo? Irmão, que esse algo mais não tivesse revelado dentro da mensagem, nós éramos igual os luteranos. A mesma mensagem que o Wesley pregou. A mesma mensagem que pregaram os pentecostais, irmão. É por isso que muitos pastores da mensagem estão voltando para o movimento pentecostal. Por quê? Porque eles não conseguem ver esse algo mais que foi revelado dentro da mensagem. Eles não conseguem ver. Então por isso que eles estão voltando à fila de oração, a falar línguas estranhas, a expulsar demônio, a pular, a gritar. Irmão, até a doutrina, até a teologia da prosperidade, muitos pastores da mensagem estão pregando dentro da mensagem. Aqui na Paraíba, o chefão do nicolaísmo aqui na Paraíba está pregando a doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade para o povo. Sabe por quê, irmão? Porque eles não conseguem ver esse algo mais que foi revelado dentro da mensagem do sétimo anjo. Deixa eu voltar atrás novamente. Agora,
Se realmente estás desejando ir a algum lugar para permanecer com a palavra, a nossa mensagem não é diferente. É a mesma mensagem que tem ouvido toda a sua vida. Unicamente que algo mais foi revelado nela. Esse algo mais, irmão, é que fez a mensagem do sétimo anjo ficar diferente dos demais. E por muitos pregadores, por muitos pastores, não conseguir ver esse algo mais que foi revelado na mensagem, eles estão voltando para trás. Eles estão ficando em Laodiceia. Eles estão se tornando pastores e crentes galinha, só ciscando ali. E aí? O que você acha? O que é esse algo mais que foi revelado na mensagem do sétimo anjo? Você sabe o que foi? Vamos adiante. É a mesma que tem ouvido em toda a sua vida. Unicamente que algo mais foi revelado nela. Essa mensagem é a mesma que pregou Lutero, a mesma que Wesley pregou, a mesma que pregaram os pentecostais. Somente alguma coisa foi acrescentada a ela. O que é isto? Agora o profeta faz a pergunta. O que é isto? Quer dizer, o que é esse algo mais que foi revelado a ela? Aí ele diz, a revelação dos selos. Irmão, olha aí o que faz a mensagem diferente. Olha aí o que nos torna diferente dos demais. Até para muitos povos da mensagem nos faz diferente deles. O que é isso? A revelação dos 7 selos. O que deixaram aqueles reformadores ver? Isso tem sido dado a conhecer neste dia. Meu Deus. Meu Jesus. Aquele então não pode ser dado a conhecer. Naqueles então não pode ser dado a conhecer. Quer dizer, durante as eras eles não conheceram isso. É por isso que quando se diz que o novo nome é Senhor Jesus Cristo, eu não tenho nada contra o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o nome do Senhor Jesus Cristo é o nome sobre todos os nomes. Mas eu não concordo que o novo nome seja o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque os apóstolos não tiveram essa revelação. Apesar que o nome Senhor Jesus Cristo está conectado com o novo nome. Mas isso é assunto para o futuro. Somente alguma coisa foi acrescentada a ela. O que é isto? A revelação dos selos. O que deixaram aqueles reformadores ver? Isto tem sido dado a conhecer nesse dia. Naquele então, não podia ser dado a conhecer. A mensagem pentecostal não pôde ser dada a conhecer nos dias de Lutero. Os dias de Wesley tinha que esperar até a era pentecostal. Porém, a era pentecostal não é outra coisa senão o avanço adicional da era luterana. Tal como o amadurecimento do trigo ou qualquer outra coisa, assim também é a igreja. Então veja, irmão, o que faz a mensagem diferente dos demais é o quê? É a revelação dos selos, irmão. Que os selos não tivessem sido revelados, por isso, irmão, que muitos pastores da mensagem, eles não conseguem avançar. Não conseguem avançar, estão parados. Ficam só no rudimento, batismo, ceia, trindade. E não sai disso. Outros vão para o extremo. Está esperando o irmão Branham ressuscitar para revelar essas coisas. Outros estão voltando para o movimento pentecostais, fila de oração, cura divina, falar línguas estranhas. Até a doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade estão pregando dentro da igreja. Tá vendo aí, irmão? Veja o que faz diferente, irmão. O que nos torna diferente dos demais é a revelação dos selos. É isso que foi acrescentado na mensagem do sétimo anjo. Porque, irmão, que isso não tivesse acontecido. Tem alguns pastores que chegam a dizer isso, irmão.
Não. Os selos só vão ser revelados depois do arrebatamento. Tá vendo aí? É por isso que eles não avançam. Eles pegam tudo e levam para o futuro. Tudo é para o futuro. Eles não conseguem ver o cumprimento das escrituras, irmão. Agora, para isso acontecer, teve dos selos ser revelado. A revelação dos selos, irmão, é que nos torna diferente. É que o que nos faz diferente dos demais. Deixa eu ler mais uma vez esse parágrafo 23 da mensagem Pergunta e Resposta número 4. O profeta disse: agora, se realmente estás desejando ir a algum lugar para permanecer com a palavra, aonde nossa mensagem não é diferente, é a mesma que tem ouvido toda a sua vida, unicamente que algo mais foi revelado nela. Essa mensagem é a mesma mensagem que pregou Lutero, a mesma mensagem que Wesley pregou, a mesma mensagem que pregou os pentecostais. Somente alguma coisa foi acrescentada a ela. O que é isto? Que é isto? A revelação dos selos. E o que é o selo, irmão? E o que é o selo? Na mensagem ao nascer do sol 202, o profeta diz que o selo é Cristo. Ele diz assim, ó: Cristo abriu o selo e Cristo é o selo. Irmão, isso aqui é o cumprimento das escrituras. Quando você tem essa revelação, tem esse entendimento, você entende o ministério do sétimo anjo. Irmão, que você chegar para alguns pastores e perguntar qual foi o trabalho que o irmão Brana fez na terra, ele não sabe explicar. Não sabe. Por quê? Por que ele não sabe? Porque eles não avançam na mensagem da hora. Eles ficam só no rudimento, no batismo, ceia, mulher pregadora, trindade, só fica nisso. E por isso que eles não conseguem ver a diferença. Mas o que faz essa mensagem ser diferente é a revelação dos selos. E agora deixa aqui, irmão, fazer outra pergunta. Também que é muito importante. E o que é que os selos fazem para nós? Hein? O que é que os selos fazem para nós? O profeta, na mensagem ao nascer do sol, parágrafo 202, ele disse que Cristo é os selos. Primeiro ele diz assim: Cristo abriu os selos e Cristo é os selos. Eu tenho um vídeo no meu canal com esse tema. Que você for procurar lá, você vai ver eu falando sobre isso. Lá eu esclareço por que Cristo é os selos e por que Cristo abriu os selos. Eu mostro o que isso significa. Então, com a vinda de Cristo, tornou a mensagem diferente, uma nova mensagem. Agora preste atenção. O que é que os selos fazem conosco, irmão? Qual é o trabalho dos selos para nós? Você sabe? Essa é outra pergunta que eu deixo aqui para você responder. Mas como não é ao vivo, é um vídeo gravado, eu tenho de responder. Mensagem Cristo é revelada em sua própria palavra, do dia 22 de agosto de 1965. Vamos ver o que é que os selos fazem conosco. Irmão, você precisa ter esse entendimento. Você precisa abrir a sua mente para isso. E o seu coração para receber. Porque que você não fazer isso, irmão, você sempre vai olhar só para frente, só para o futuro. E as coisas estão acontecendo, as coisas já estão se cumprindo e você está esperando acontecer. É por isso que tem muitos pastores da mensagem, irmão, que tudo que ele prega só joga para o futuro. Porque ele não viu esse algo mais que foi revelado dentro da mensagem. Porque esse algo mais que foi revelado dentro da mensagem é que nos torna uma mensagem diferente dos demais.
Tem pessoas da mensagem, irmão, que escutam minhas pregações e eles deixam lá no comentário: esse irmão não é da mensagem, não. Sabe por que ele diz isso, irmão? Porque eles não conseguiram ver algo mais dentro da mensagem que foi revelado dentro da mensagem. E por eles não conseguirem ver isso, eles ficaram parados. Eles ficaram entre o deserto e a terra da promessa, ficaram ali no meio. Mas quando você vê esse algo mais, e esse algo mais é a revelação dos 7 selos, isso torna você diferente dos demais, dos outros, até do próprio povo da mensagem. Meu Jesus. Agora vamos tomar aqui. Mensagem: Cristo é revelado em sua própria palavra, do dia 22 de agosto de 65, parágrafo 158. Vamos ver, olha o que o profeta fala aqui, ó. Isso aqui, irmão, é que torna a mensagem dos 7 irmãos diferente dos demais. Olha aqui. Aqui na metade do parágrafo, o profeta faz uma pergunta. E essa é uma pergunta muito importante. O que era para fazer a abertura dos 7 selos? Isso é uma pergunta que ele faz. O que era para fazer a abertura dos 7 selos? Você veja aqui, os 7 selos, irmão, foi algo mais que foi revelado dentro da mensagem do 7º anjo. E isso fez a mensagem diferente. Porque que os 7 selos não tivesse sido revelado no tempo do 7º anjo, a sua mensagem era igual a de Lutero, a igual de Wesley, era igual de Pentecostal. É por isso que muitos pastores, por não conseguir ter esse entendimento do selo, eles estão voltando para o pentecostalismo. Estão dizendo que não, estamos em Laodiceia ainda. Veja a pergunta do profeta. O que era para fazer a abertura dos 7 selos? Aí diz aqui, ó. Por que estão estas denominações cambaleando neste ou nisto? Nisto o quê? No selo. Hoje muitos pastores da mensagem estão cambaleando nisso aí. E ele responde: o que era para fazer a abertura dos 7 selos é para revelar e trazer para fora. O que, irmão Jesus? Veja aí, irmão, o que é que os selos faz? Ele revela o quê? A palavra da hora. A palavra do dia. O mistério do dia. E traz para fora. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Veja o que é que a Bíblia diz. Quem faz isso é o selo, irmão. Apocalipse 18, versículo 4. Olha o que é que a Bíblia diz. Olha o que é que a Bíblia diz. Ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. O que era para fazer a abertura dos 7 selos? É para revelar e trazer para fora. Olha quem tira você de dentro de Laodiceia. Não. O que tira você de dentro da Laodiceia, irmão, não é ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tem muita igreja fora da mensagem que batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é tomar Santa Sé com pão asmo, lavar pé e o vinho, porque tem muitas igrejas por aí que faz isso. Não é crer que Deus enviou o profeta. O que tira você de fora, para fora, o que tira você de Laodiceia é a revelação dos selos. É isso que fez a mensagem diferente. A revelação dos selos. Meu Deus. O que era para fazer a abertura dos 7 selos é para revelar, é para trazer para fora. Se você não tem nenhum olho, então qual é a utilidade de revelação? Tem que haver olhos primeiro para ver. Não é isso correto? Para revelar Malaquias 4. Revelação Lucas 17:30. João 14:12. Também João 15:24. 16:13. E também revelar Apocalipse 10:1-7. A abertura dos 7 selos e a mensagem do 7º anjo para abrir e para revelar
quando vier a luz do entardecer. E a luz do entardecer já veio, irmão, no tempo do profeta. Olha aí, irmão, o que é que faz o sétimo selo? Veja o que é que a revelação do selo faz. Veja que a revelação dos selos torna a mensagem do sétimo anjo uma mensagem diferente. E os selos que tiram você para fora. Porque o selo é Cristo. Meu Deus. Só Jesus tem misericórdia de nós, irmão. Vamos com outro parágrafo aqui da mensagem, que a gente já está perto de terminar nossa palestra. Nós lemos 158, vamos para o 162 da mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. 162. Aqui na metade do parágrafo também o irmão Brana diz: cada parábola, todos os lados que vemos a natureza, na Bíblia, as estátuas que Daniel viu, o rei naquele dia, todos viram, e todas essas coisas, cada forma, cada movimento, cada lugar no corpo, nos mostra a posição da hora em que estamos vivendo. Aí eu faço outra pergunta. Você sabe que hora que você está vivendo? Você sabe? Em pastores que creem que o novo nome é Jesus Cristo, vocês sabem a hora que estão vivendo? Em pastores que creem que o irmão Branham tem de ressuscitar, vocês sabem que horas que estão vivendo? Nos mostrar a posição da hora em que estamos vivendo. Nenhum outro movimento pode vir depois deste. Houve um movimento da mão, Caridade, Wesley, houve o movimento da Fundação, Lutero. Nunca houve o maior. Foi chamado o movimento de Wesley. E eles enviaram missionários por todo o mundo. Um dos grandes movimentos que foram feitos na era antes desta. Então, vem a era pentecostal. Então, vem os dedos e coisas. A era pentecostal de línguas e nariz e assim por diante. Agora, está nos olhos. Que bem faz os olhos? Ou faz a luz, se aquele olho não está ali para ver? Primeiro tem que haver olhos para ver. Então, quando aquilo chega, ele abriu os 7 selos. Esses olhos aqui, irmão, que o profeta está explicando, se refere tanto à vinda de Cristo como o último eleito. Porque durante 7 eras teve 7 olhos. Paulo, Irineu, São Martim, Columba, Lutero, Wesley e o último olho, William Branham. Mas aqui o profeta fala olhos no plural, referindo o último mensageiro, o último eleito e falando da vinda de Cristo. Agora, está nos olhos. Que bem fazem os olhos? Ou faz a luz daquele olho, não está ali para ver? Primeiro tem que haver olhos para ver. Então, quando aquilo chega, ele abriu os 7 selos e revelou a luz do entardecer, tomando todos os mistérios que havia sido escondido através dessas eras da igreja, e agora revela-nos, como ele prometeu fazer em Apocalipse 10, 1-7. Aqui estamos hoje, solidificado no meio da palavra, e a palavra tem sido revelada para nós através de Jesus Cristo. Então, esta é a palavra de Deus. Aí está, irmão. A mensagem diferente. Aí está o que torna nós, até para alguns irmãos da mensagem, o que nos faz diferente dos demais. Não é ter um profeta. Mas o que torna a mensagem diferente foi a revelação dos 7 selos. Irmão, que Deus nos ajude. Eu quero agradecer aqui as orações dos irmãos que orou por mim, que eu passei esses dias afastado um pouco, não estar muito doente, a gripe muito forte, mas graças a Deus estamos recuperados e estamos de volta aqui para fazer o nosso trabalho, tá bom? Que Deus permitir, domingo nós estamos de volta, na quarta-feira,
Na quarta-feira nós estamos de volta. E de hoje a 8, no outro domingo, vamos concluir aquele assunto que a gente prometeu, né? Concluir, que é sobre a vinda, o reino e o juízo. Vamos deixar para o próximo domingo, de hoje a 8, vamos trazer essa conclusão desse assunto, tá bom? Que Deus abençoe. E você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê o like e compartilhe, tá bom? Que as bênçãos do anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, seja derramado em nossos corações. Que Deus abençoe todos no nome do Senhor Jesus.